Vamos imaginar que alguma coisa simplesmente aconteceu. Talvez mais antigamente do que hoje em dia com toda essa tecnologia, se quiséssemos saber o que aconteceu, poderíamos escutar diversos relatos das pessoas que presenciaram aquilo. Nessa busca existe a chance desses indivíduos terem interpretações diferentes sobre o ocorrido, mas como exatamente isso é possível? Como podem várias pessoas terem opiniões distintas sobre um fato? O filme sobre o qual eu vou falar aqui é tão importante que o nome dado para o dilema que eu descrevi acima é justamente o de efeito Rashomon. 5 anos após o fim da Segunda Guerra, o diretor Akira Kurosawa, talvez o diretor japonês mais conhecido no ocidente, lançaria no início de carreira Rashomon. O filme é uma adaptação do conto No Matagal, de 1922, escrito pelo Rinosuke Akutagawa. Abrimos com a vista de um templo, nomeado Boca do Inferno, semi-destruído provavelmente pelas guerras. Com uma chuva forte caindo, um camponês decide se abrigar lá e acaba encontrando outros 2 homens, um lenhador e um monge. Eles estão refletindo sobre um estranho caso em que testemunharam: a morte de um samurai e o estupro de sua esposa. Mas o curioso é que ninguém sabe como exatamente tudo isso aconteceu, e o que não falta são diferentes versões. Desde o início, o filme já se diferenciava pelos inúmeros flashbacks que vão sendo mostrados. A não ser quando acompanhados pelos 3 refugiados em Rashomon, todo o resto da história é sempre narrado por alguém. Isso será muito importante depois. O trecho na floresta junto do lenhador, onde ele encontra o corpo do samurai, já demonstra a capacidade do Kurosawa para a direção, e junto com ele eu preciso citar o diretor de fotografia Kazuo Miyagawa. Além do fato de que filmar com pouca iluminação em uma floresta, por exemplo, era muito difícil para a época, antes de Rashomon, ou seja, antes de 1950, ninguém nunca havia conseguido virar a câmera diretamente para o sol. Com a colaboração de Kurosawa e Miyagawa, foi criada uma técnica usando espelhos que então permitiu isso. Em toda sua filmografia, Kurosawa nunca subestimou o ambiente no qual os personagens se encontram e sempre conseguiu exteriorizar suas ações e sentimentos, seja com vento, chuva e fogo. Em Rashomon, temos uma sensação muito pessimista junto dos 3 homens com toda aquela tempestade ao redor. A ilusão de que os testemunhos são claros, verdadeiros, simétricos, também acaba com a presença densa e misteriosa da floresta onde tudo ocorreu. Tudo isso sem dizer uma palavra sequer. No filme inteiro, temos 4 personagens distintos que participaram da ação, o último deles sendo revelado bem depois. Eles são o bandido Tajumaru, interpretado magistralmente pelo Toshiro Mifune, ator recorrente nos filmes de Kurosawa, além de um samurai morto que fala através de uma médium e de sua esposa. Nessas cenas há uma quebra da 4ª parede bem interessante. Nós não vemos nem ouvimos o policial, juiz que o está escutando, porque eles somos nós, o público. É assumido uma forma teatral para que as 3 testemunhas possam tentar nos responder sobre o que realmente aconteceu. Partimos do pressuposto de que houve um mesmo início em todas as versões. O bandido Tajumaru cruza o caminho com os outros 2 e acaba desejando ter a mulher, então os engana e após estarem os 3 no meio da floresta, com o samurai amarrado, aí é que começa o efeito Rashomon. As várias versões, por mais que sempre tenham a morte do samurai e o estupro de sua esposa, são ao mesmo tempo diferentes e semelhantes. O que afasta uma das outras é a percepção que eles têm sobre os outros e sobre si mesmo. Cada um é o herói, o inocente, o que mais sofreu, o mais honroso, o mais habilidoso da própria história. Uma luta talvez aparente ser mais bonita para aquele que está lutando do que para o que está assistindo, quem sabe. Aí já fica uma das várias questões do filme. O mais importante talvez não seja apenas descobrir quem está falando a verdade, mas também quem está fingindo acreditar na própria fala. Como é que nós vamos saber se Tajumaru está simplesmente mentindo para não ser morto, o samurai para não perder a honra diante dos outros e por aí vai, ou se eles realmente acreditam e confiam na própria memória? Obviamente, temos a tendência de distorcer lembranças, em casos assim, provavelmente a nosso favor. Não somos colocados como figuras oniscientes que de fato conhecem aquelas pessoas, mas sim como observadores, para observar aquelas defesas e nem mesmo isso é oferecido em primeira mão. Como eu disse lá no início, sempre tem alguém narrando,
e narrações nunca são 100% parciais. Com a dúvida cruel de qual é a verdade, se é que ela está ali, voltamos para os três em Rashomon que, assim como nós, tentam entender tudo. E o que acontece se eles não conseguirem? É bom ou ruim não existir uma verdade? Bem, após descobrir que ali foi abandonado um bebê, o camponês sem hesitar rouba o pouco que lhe foi deixado. Ele é repreendido, mas responde que se não o fizesse, outro faria, e que era preciso ser egoísta para sobreviver. E ele está errado? Do que importa se na visão dele essa é a verdade, e uma a ser seguida? Talvez isso seja o que o monge não queria acreditar, algo pior que guerras, ataques e doenças. Ao mesmo tempo que enfrentamos a possível inexistência da verdade, como podemos reagir quando alguém decide criar a própria? E isso acontece o tempo todo, não? Rashomon trouxe holofotes para Akira Kurosawa, para o cinema japonês e talvez até mais. Existe a teoria de que o Oscar de filme estrangeiro só surgiu por causa dessa obra. A extensa lista de influências desse filme não acabou até hoje. Ilha do Medo, Os Suspeitos, Amnésia, Elefante são alguns poucos exemplos dos que utilizam vários pontos de vista, desfechos, o efeito Rashomon em si. Bom, esse aqui foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva e até a próxima.